Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Preciosos irmãos, que a graça de Deus nos cubra nesta manhã. Mais uma vez, nós estamos meditando com a igreja esses últimos cultos a respeito da Torre de Babel, construção feita pelo homem. E somente lembrando, recapitulando, até então o povo era um e falavam todos a mesma língua. Mas quando eles decidiram construir uma torre para chegar até os céus, ali onde houve a confusão de línguas e a dispersão do povo. Amados, como nós sempre temos aprendido, para chegar até Deus não é na forma do homem ou a maneira do homem. Para chegarmos até Deus, Ele proveu um caminho. Ele proveu um caminho, e este caminho é Cristo. Porque a única maneira de nos colocarmos na presença de Deus é termos uma perfeição. Porque Deus, Ele é tão perfeito que Ele não aceita imperfeição diante de ti. Agora, Torre de Babel, a Torre de Babel, famosa Torre de Babel, conhecida por todos os leitores da Bíblia. E nosso profeta expressa nessa mensagem, Torre de Babel, a respeito do desejo do homem e a respeito do desejo de Deus. O homem, inspirado pelo Espírito anticristo, ou seja, pelo diabo, ele sempre vai querer construir torres, ele mesmo, da sua forma de pensar, com a sua própria forma de interpretar a Bíblia, interpretar a mensagem, e ali ele começa a construir sua Torre de Babel. Hoje há muitas torres de Babéis sendo construídas, só que nós aprendemos esses últimos dias no culto, que há somente uma torre. E o Salomão diz em Provérbios 18, verso 10, Torre forte é o nome do Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, qual que é a torre em que a igreja, nós todos como cristãos devemos estar firmados? É em Senhor Jesus Cristo. Como diz Provérbios, torre forte é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que deve estar na igreja. É o nome do Senhor Jesus que deve estar na irmã, no irmão. Esta é a torre forte. Não é verdade? Esta é a torre forte. E de que forma essa torre forte é construída? Ela é lapidada. É conforme o apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, capítulo 1, do versículo do 1 ao 8,
E ali você vai lendo e ele vai dizendo a respeito da fé, virtude. E vai vindo as características de um varão perfeito. O que é esse varão perfeito? É Cristo. E este varão perfeito precisa estar em nós, construindo esta torre, que é o nome forte, com o batismo do Espírito Santo. Não há estatura de um varão perfeito sem o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu creio que sim. O nosso profeta diz no parágrafo 92 desta mensagem Torre de Babel, ele diz assim: Jesus não permitiu os discípulos pregarem o Evangelho até que eles recebessem o Espírito Santo. Mesmo eles tendo a honra de terem andado com ele por 3 anos e meio, embora eles fossem homens santos, aceitos em sua visão, ele não os deixou pregar até que eles esperassem lá em cima e tirassem todas as diferenças fora deles, e então o Espírito Santo viesse. O que o mundo precisa hoje é daquele mesmo preenchimento. Quando o vazio chega, ele precisa de um preenchimento. O que aquele preenchimento faz quando ele chega? Onde você tem dúvidas, isto traz fé. Onde você tem indiferença, isto traz amor. Onde você tem ódio, isto traz o companheirismo. E então a Igreja do Deus vivo algum dia será unida sobre uma grande cabeça, e aquela será a cabeça de Deus. Deus dentro do corpo, unido de Cristo, será o governante e o Rei do Senhor sobre toda a terra, sob o seu controle. Então ela será recebida. Oh, glória! Ele diz: hoje todas as torres de Babel que eles construírem, todos os foguetes que eles puderem encontrar, todo o socialismo e comunismo que eles puderem misturar, todos os sistemas eclesiásticos falharão. Mas apesar de tudo isto, Deus terá uma igreja unida sobre o seu rei, sobre o seu reino, através do batismo com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Amém! Estamos falando amém juntos, porque isto confirma a nossa fé, esse batismo do Espírito Santo, fazendo de você, meu irmão, minha irmã, a pessoa que deve ser. Aquela e aquele que está firmado nesta grande torre, não de Babel, não construída pela mão do homem para chegar até Deus, mas construída com o batismo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença de Deus, seja feliz, seja agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Forte abraço do meu coração para o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.